A canção da névoa Moscou acordou naquele dia envolta em uma neblina espessa. O tipo de névoa que engole os edifícios até eles parecerem apenas sombras de pedra, pairando acima das ruas como sentinelas cansadas. O inverno russo não perdoava, e o vento cortava as avenidas largas com a precisão de uma lâmina afiada, levantando flocos de neve que rodopiavam em redemoinhos pequenos, quase hipnóticos. Era o dia do casamento mais comentado da temporada. O casamento da herdeira Anastasia Volkov com o magnata Viktor Sokolov, e toda a alta sociedade moscovita parecia girar em torno desse evento, como se fosse um eclipse raro. Mas para Dmitry Orlov, pianista de profissão e observador silencioso da vida, o dia começara com uma estranheza que não se explicava apenas pelo frio. Ele morava em um pequeno apartamento na rua Arbat, com paredes descascadas e janelas que rangiam quando o vento soprava mais forte. A chaleira chiava no fogão quando o telefone vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ele quase ignorou. Quase. Mas algo no toque insistente, uma nota fora de lugar na melodia da manhã, fez com que ele atendesse. Tioth Orlov. A voz era masculina, baixa, quase um sussurro. Sou eu, respondeu Dmitry franzindo o senho. Não toque a melodia que ela pediu. Se tocar, haverá sangue. E a ligação caiu. Dmitry ficou parado, o telefone, ainda na mão, ouvindo apenas o apito distante do samovar elétrico e o vento contra a janela. A melodia que ela pediu. Ele sabia qual era. Vozrojdeni. Uma antiga canção russa, proibida durante décadas, carregada de simbolismos políticos e memórias de resistência. Anastasia Volkov tinha sido específica na escolha durante os ensaios, com aquele olhar distante de quem parece guardar segredos nos bolsos do vestido. Ele tentou ligar de volta. Número inexistente. Colocou a xícara na mesa, o café esfriando sem ser tocado. Olhou pela janela para o rio Moscova, congelado nas margens, como se até a água tivesse medo de se mover naquele dia. O casamento aconteceria no Palacete Morozov, uma construção do século XIX, toda em pedra clara, com colunas neoclássicas e vitrais importados da França. Localizado próximo ao Boulevard Tverskoy, o edifício tinha fama de amaldiçoado. Durante a Revolução, aristocratas foram fuzilados nos salões principais. Durante a guerra, servira como quartel improvisado. Agora, restaurado e brilhante, seria palco de um casamento milionário. Anastasia Volkov, 26 anos, filha única do empresário petrolífero Igor Volkov, falecido 2 anos antes em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, era conhecida pela beleza fria, quase escultórica, e pelo temperamento reservado. Jornalistas sociais a descreviam como enigmática. Dmitry a conhecera apenas 2 vezes, no ensaio e em um chá prévio com os músicos. Havia algo nela, uma espécie de calma tensa, como a superfície lisa de um lago escondendo correntes violentas. Viktor Sokolov, o noivo, era outro tipo de figura. Aos 34 anos, já controlava metade das startups de tecnologia militar do país. Um rosto conhecido em revistas de negócios, sempre associado a contratos bilionários com o governo, exportações para o Oriente Médio, rumores de ligações com ex-membros da KGB, agora reciclados como empresários. Carismático para as câmeras, impenetrável para os inimigos. Dmitry sabia apenas 2 coisas: que Viktor pagava generosamente e que, durante o ensaio, tratara a noiva como se ela fosse parte de um negócio, não de uma história de amor. Amanhecia quando Dmitry pegou o metrô para Tverskaya, o estojo, do piano digital às costas. Preferia os trens à limusine oferecida pelos organizadores. Gostava de observar rostos anônimos, histórias passando diante dos olhos, como páginas viradas depressa demais para ler. Moscou corria sob a terra em túneis iluminados por lâmpadas frias, e ninguém parecia sorrir naquela manhã. No Palacete Morozov, os preparativos já fervilhavam. Caminhões de flores paravam na entrada lateral, garçons ensaiavam o serviço, de vinho francês, técnicos montavam refletores no salão principal,
e seguranças em ternos pretos circulavam com a discrição agressiva típica de ex-militares. Dmitri atravessou o pátio interno, onde uma escultura coberta de neve parecia observar tudo com olhos de pedra. Lá dentro, encontrou Alexei Volkov, irmão mais velho de Anastasia. Jornalista investigativo, conhecido por reportagens sobre corrupção estatal, Alexei tinha um olhar febril de quem sempre espera más notícias. Dmitri, não é? Perguntou oferecendo a mão. Sim, pianista. Bom, precisamos de música bonita hoje. Vai ser um espetáculo, de um tipo ou de outro. Dmitri franziu o senho. Como assim? Mas Alexei apenas sorriu de um jeito que não chegava aos olhos e desapareceu entre os convidados que chegavam para a primeira sessão de fotos. Anastasia surgiu perto do meio-dia, envolta em um vestido branco sem exageros, quase simples demais para uma herdeira. O rosto pálido, os cabelos presos em tranças finas, os olhos claros como vidro sob neve. Aproximou-se de Dmitri antes da cerimônia. Lembra-se do que combinamos? Perguntou ela com voz baixa. A melodia, voz Rosdene. Sim. Ela assentiu. Se as luzes caírem, toque mesmo assim, não pare. A música é mais importante do que parece. Dmitri quis perguntar por quê. Mas algo no olhar dela, uma mistura de medo e determinação, fez com que ele apenas concordasse. No salão, Viktor Sokolov cumprimentava políticos e empresários, rindo alto, como se fosse dono não apenas da festa, mas da cidade inteira. Ao seu lado, conselheiros, advogados, 2 generais aposentados. Dmitri reparou também em um homem desconhecido. Terno cinza, postura rígida, expressão de pedra. Não parecia convidado. Parecia segurança? Ou algo mais? Quando os convidados começaram a se sentar, Dmitri percebeu 3 coisas quase ao mesmo tempo. Um drone sobrevoava discretamente o telhado como um olho mecânico. Um dos seguranças recebeu uma mensagem, leu e saiu pela porta lateral, o rosto contraído. Alexei, encostado perto do bar, observava tudo como quem espera uma explosão. A cerimônia começou. O juiz de paz, trazendo uma pasta com documentos, posicionou-se sob o arco de flores brancas. Anastasia e Viktor lado a lado. Ele sorrindo para as câmeras, ela com o olhar perdido em algum ponto invisível. Dmitri, ao piano, aguardava o sinal para começar a tocar as peças escolhidas. Foi então que um bilhete dobrado apareceu sobre as teclas, deixado por alguém que ele não viu. Se tocar a canção, o palacete não sairá inteiro desta noite. Dmitri sentiu um arrepio. Procurou com os olhos quem deixara o aviso. Ninguém olhava para ele. Todos estavam atentos ao juiz, às câmeras, ao casal. Do lado de fora, a neve caía mais forte, e Moscou parecia prender a respiração. Claro, vou reescrever o bloco 2, mantendo a atmosfera de suspense, drama e conspiração. Mas agora com uma narrativa ainda mais cinematográfica e fluida. Vou seguir a mesma ideia central. O casamento começa, a música proibida é tocada, sinais estranhos surgem e a tensão atinge o ponto de ruptura. Tudo se passa em Moscou, dentro do Palacete Morozov, enquanto o caos vai se insinuando como uma tempestade prestes a explodir. Aqui está a versão refeita. As portas do Palacete Morozov se fecharam contra a nevasca e, de repente, a cidade inteira pareceu excluída, deixada do lado de fora como um convidado indesejado. Lá dentro, a luz dos lustres se espalhava pelas paredes douradas, refletindo nos vitrais, fazendo cada copo de cristal brilhar como se guardasse sóis em miniatura. Era a cerimônia mais comentada de Moscou, mas para Dmitri Orlov, o pianista, tudo parecia uma peça de teatro com atores demais, segredos demais e aplausos que ainda não tinham vindo. Ele estava sentado ao piano, no canto esquerdo do salão, mas dali via tudo. Anastasia Volkov, a noiva, parada ao lado do juiz, o vestido branco como neve que nunca será pisada. Viktor Sokolov, o noivo, sorrindo com dentes de mármore, cumprimentando empresários, políticos e generais aposentados. E sempre parado à sombra das colunas, o homem de terno cinza, sem nome, sem expressão, mas com a postura de quem espera uma ordem.
Dmitri deveria tocar 3 peças antes da assinatura dos papéis. A quarta, a proibida Voz Rojhdenie, viria depois. Mas o bilhete sobre as teclas ainda queimava a memória. Se tocar a melodia, o palacete não sairá inteiro. E então, como se a vida fosse feita de ironias bem pontuadas, Anastasia havia lhe pedido que tocasse mesmo assim, se as luzes caíssem. Não pare. A música é mais importante do que eles pensam. Ela sussurrou no ensaio, os olhos claros carregando algo que não cabia no vestido branco. Agora todos esperavam. Dmitri começou com a primeira peça. Um adágio leve, quase transparente, feito para ser pano de fundo de sorrisos falsos e fotos perfeitas. As notas ecoavam pelo teto alto, mas o salão não relaxava. Era como se as colunas, as pinturas e os espelhos soubessem que algo estava errado. A segunda peça entrou sem intervalo. Um trecho mais dramático, mas ainda discreto. O juiz pigarreou, pronto para começar a leitura do contrato de casamento. Alguns convidados abriram champanhe antes da hora. As câmeras de TV da imprensa local giravam em busca do melhor ângulo. Foi aí que Dmitri percebeu. Um dos seguranças recebeu uma mensagem. Leu, franziu o senho e saiu para o corredor lateral. O homem de terno cinza levou a mão ao ouvido, como quem escuta um fone invisível. Alexei Volkov, o irmão da noiva, encostado no bar, filmava discretamente com o celular, os olhos acesos como de quem já sabia que algo iria acontecer. Dmitri terminou a segunda peça. O salão prendeu a respiração. O juiz abriu a pasta com os documentos. Anastasia lançou um olhar rápido para Dmitri, e foi como um comando. Ele virou a página da partitura. As primeiras notas de Voz Rojhdenie nasceram baixas, hesitantes, como se a música soubesse que estava proibida. Foi nesse exato momento que o gerador falhou pela primeira vez. As luzes piscaram. Alguém riu, nervoso. Outro convidado sussurrou, mau presságio, em russo. Mas a luz voltou. E Dmitri continuou tocando. Anastasia ergueu o rosto. Pela primeira vez na noite, ela parecia viva. Victor fechou a mão em punho, os nós dos dedos brancos. O homem de terno cinza começou a andar lentamente pela lateral do salão. No meio da segunda estrofe, um guardanapo branco caiu do mezanino. Voou leve, rodopiou no ar e pousou sobre a mesa principal. Um gesto pequeno, mas quem olhou para cima viu. Havia fumaça. Pouca. Quase nada. Mas havia. O juiz parou de falar. Um dos garçons derrubou uma bandeja de taças. Alguém fechou a janela contra o vento, mas o cheiro entrou mesmo assim. Não era só fumaça. Tinha algo de combustível. Dmitri quis parar de tocar. Mas o olhar de Anastasia o atravessou como uma faca silenciosa. Continue. A terceira estrofe subiu um tom. As notas ecoaram mais fortes. A cada acorde, o salão parecia encolher um pouco mais. E então, um tiro. Seco, único, vindo do corredor lateral. As pessoas gritaram. Algumas se abaixaram. Outras correram para as portas, trancadas por dentro. O gerador falhou de novo. O salão ficou na penumbra. E o casamento acabou antes que alguém dissesse sim. O eco do tiro ainda atravessava o salão quando a realidade pareceu perder o equilíbrio. O som ricocheteou nas paredes douradas, subiu pelas colunas, quebrou-se nos vitrais como se a história inteira do palacete tivesse se partido ao meio. Por um instante, ninguém respirou. Nenhuma cadeira se mexeu. Nenhum copo tilintou. Era como se o tempo tivesse sido arrancado do lugar, deixado de lado por engano. E então, a confusão começou. Um grito de mulher na sacada. Outro, mais longe, no corredor lateral. O cheiro de pólvora misturou-se ao de fumaça, que agora já não era sombra nem suspeita. Descia do segundo andar em fiapos grossos, carregados, um véu cinzento caindo sobre o brilho dos lustres. Alguém correu para as portas principais, fechadas, trancadas por dentro. "Что происходит?" gritou um dos convidados, um político de bigodes espessos e medalhas no paletó. Ninguém respondeu. 2 seguranças surgiram do corredor, empurrando para trás alguns convidados que tentavam sair. "Nazad! Psia Nazad!" berrou um deles, a mão na arma, a outra apontando para o salão como se quisesse conter uma multidão,
que ainda não sabia para onde correr. Dmitry Orlov permaneceu ao piano, as mãos paradas sobre as teclas, o coração batendo mais rápido que qualquer alegro que já tivesse tocado na vida. Mas ele ainda via a Anastasia, lá na frente, a noiva imóvel, os olhos fixos no homem de terno cinza, que agora descia as escadas internas com a calma de quem trazia ordens do próprio inferno. Viktor Sokolov, o noivo, tentou reagir. "Abram as portas!" gritou a voz firme, quase autoritária, mas sem a convicção de um líder. O homem de cinza o ignorou. Pegou o rádio preso ao cinto e disse algo que ninguém conseguiu ouvir. Um segundo depois, o barulho metálico de trancas deslizando ecoou no hall principal. Não era o som de portas se abrindo. Era o som de portas sendo seladas. As pessoas entenderam antes que alguém explicasse. O pânico veio como um bicho solto. Gente correndo, tropeçando, caindo, levantando, empurrando cadeiras. Alguém desmaiou perto da mesa do bolo. Crianças choravam. Um garçom derrubou uma bandeja inteira de taças no chão e o cristal estilhaçado soou como outro tiro. E então o fogo apareceu. Pequeno, ainda tímido, mas vermelho o bastante para fazer todos gritarem outra vez. Começou no alto, no balcão interno do segundo piso, lambendo as cortinas pesadas de veludo verde. Em segundos, o tecido inteiro estava em chamas. As labaredas se espalhavam como se soubessem o caminho, descendo pelas cordas, correndo pelas guirlandas douradas, caindo em faíscas sobre as mesas cheias de champanhe. A fumaça engrossou. O palacete, com mais de um século de histórias, começou a chiar como se estivesse vivo e ferido. Dmitry finalmente se levantou. A partitura de Voz Denis continuava aberta sobre o piano, as últimas notas inacabadas. Ele procurou Anastasia no meio do caos. E foi aí que percebeu. Ela não estava mais lá. Um instante antes, a noiva estava na escadaria, o vestido branco brilhando sob a luz vacilante. Agora nada, nenhum traço. Como se tivesse sido engolida pelo próprio incêndio ou levado por mãos invisíveis. Onde ela está? Alguém gritou, mas ninguém respondeu. Viktor subiu 2 degraus tentando ver melhor por entre a fumaça. "Anastasia!" berrou, mas a voz dele se perdeu no rugido das chamas, no barulho dos convidados batendo nas portas trancadas, no choro das crianças e no estalar da madeira antiga queimando por dentro. O homem de terno cinza não procurava ninguém. Continuava andando devagar, o rádio na mão, os olhos frios, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como planejado. Alexei Volkov, o irmão da noiva, empurrou 2 seguranças e tentou alcançar o corredor lateral, mas foi contido com violência. Ele gritava que tinha visto algo, alguém levando Anastasia para fora, para os fundos do palacete, mas ninguém parecia ouvir. E então, mais 2 tiros. Um no alto, perto do balcão. Outro na porta lateral. As pessoas gritaram mais alto. Um grupo conseguiu quebrar uma janela com uma cadeira, mas as grades de ferro do lado de fora barraram a fuga. O vento que entrou pela abertura trouxe mais neve e espalhou as chamas para o teto. O palacete parecia feito de pólvora. Dmitry viu Viktor descer a escadaria e falar com o homem de cinza. Eles trocaram poucas palavras e o olhar de Viktor era de fúria, mas o outro apenas assentiu, frio. Antes de apontar para os fundos do prédio, 2 seguranças correram naquela direção. E foi aí que Dmitry entendeu. Anastasia não tinha desaparecido por acidente. A fumaça, o fogo, os tiros, tudo aquilo era uma cortina. E por trás dela havia algo maior acontecendo. O som distante de sirenes começou a se aproximar pelas ruas de Moscou, mas ainda parecia fraco demais, longe demais. E o homem de terno cinza, parado no centro do caos, olhava para o relógio no pulso como quem sabia que ainda havia tempo para terminar o que tinha vindo fazer. As sirenes finalmente começaram a cortar o ar de Moscou, longas e agudas, como facas arranhando o inverno. Mas quando o primeiro carro de polícia virou a esquina da Praça Morozov, já não havia mais casamento. Havia apenas fogo, gritos e um palacete que parecia querer desabar sobre todos ao mesmo tempo. Os portões da frente continuavam trancados.
Os convidados batiam com candelabros, cadeiras, qualquer coisa que pudesse virar ariete, mas o ferro não cedia. Crianças choravam. Mulheres arrancavam pedaços do vestido para tapar a boca contra a fumaça. O calor começava a vencer o frio lá fora, e o gelo dos degraus derretia como se o próprio inverno tivesse desistido daquilo. Foi Alexei, o irmão da noiva, quem primeiro gritou. Eu vi! Ela saiu pelos fundos. Anastasia saiu pelos fundos. Mas a voz dele foi engolida pelo caos. Ninguém sabia se acreditava ou não. Dmitri, o pianista, correu para a lateral do salão. Queria ver, queria entender. Os olhos ardiam com a fumaça, e cada passo parecia mais lento que o anterior. Subiu parte da escadaria, e do alto, conseguiu enxergar por uma janela lateral. O jardim dos fundos, quase vazio, exceto por um carro preto parado perto do portão de serviço. O motor ligado, o vapor do escapamento subindo na neve. E então, ele viu uma mulher de branco atravessando a neve e entrando no carro. Anastasia. Não corria. Não parecia sequestrada. Caminhava como quem sabe exatamente para onde está indo. O carro arrancou antes que Dmitri pudesse reagir. Anastasia! Ele gritou, mas sua voz morreu entre os estalos do teto rachando e os gritos vindos do salão. A polícia arrombava o portão principal naquele instante. Seguranças tentavam conter as pessoas para manter a ordem, mas a multidão explodiu pelo portão como água por represa quebrada. Convidados tossindo, tropeçando, caindo na neve. Um general aposentado desmaiou no colo de um fotógrafo. E Viktor Sokolov, o noivo, saiu por último. A roupa coberta de fuligem, o rosto vermelho não pelo calor, mas por uma raiva que parecia antiga. Procurava Anastasia com os olhos, mas não correu atrás do carro preto. Não deu ordens. Não pediu nada à polícia. Apenas ficou parado na calçada, os punhos fechados, vendo o palacete arder como se fosse parte do plano. Dmitri desceu para o jardim lateral, mas os policiais o empurraram para fora. Queriam liberar espaço para os bombeiros que chegavam tarde demais. As chamas já lambiam o telhado inteiro e a fumaça se espalhava pelas ruas de Moscou, tingindo a neve de cinza. Onde está a noiva? Alguém perguntou a Viktor. Está em segurança. Ele respondeu, sem olhar para ninguém. Onde? Insistiu um repórter. Viktor não respondeu. O homem de terno cinza também tinha desaparecido. Quando a madrugada chegou, o palacete já não era nada além de um esqueleto preto fumegante. A polícia interditou a rua inteira. Bombeiros reviravam escombros, jornalistas gritavam perguntas que ninguém respondia. Alexei procurou a irmã entre os sobreviventes, mas ninguém a tinha visto depois que ela deixou o salão. Dmitri contou sobre o carro preto, mas os policiais apenas anotaram em pranchetas, sem pressa. Um deles comentou em voz baixa, achando que ninguém ouvia. Se ela entrou no carro por vontade própria, não é sequestro. Alexei ouviu. Ficou furioso. Vocês não entendem nada, gritou. Aquilo não foi acidente. Isso tudo foi armado. Mas ninguém parecia disposto a ouvir teorias no meio da madrugada gelada. Viktor desapareceu antes do amanhecer, levado por 2 homens em outro carro preto. Não deu entrevistas, não prestou depoimento, não falou com ninguém. Foi só no dia seguinte que as primeiras imagens começaram a circular nas redes sociais. Gravações feitas por convidados mostravam Anastasia olhando para o homem de terno cinza segundos antes das luzes caírem. Outras mostravam ela falando algo ao juiz de paz, como se pedisse um adiamento da cerimônia. E havia uma, gravada por Alexei, onde ela aparecia no corredor lateral minutos antes do fogo começar, segurando a barra do vestido, falando apressada, com alguém fora do quadro. As perguntas começaram a se multiplicar. Anastasia tinha fugido por vontade própria? Viktor sabia de tudo? O incêndio foi acidente ou distração? E o homem de terno cinza? Quem era ele? A polícia não respondeu nada, mas Alexei prometeu que iria descobrir. Naquela noite, Dmitri recebeu uma mensagem anônima no telefone. Não a procure. Há coisas que queimam quem tenta tocar. Não havia remetente, não havia assinatura, mas ele sabia que não era um aviso qualquer.
Era uma ameaça. A manhã seguinte amanheceu pesada sobre Moscou. O frio parecia ainda mais cruel, como se a cidade tivesse absorvido todo o calor do incêndio e agora devolvesse apenas um vento gelado, cortante, impiedoso. A neve que caía fina durante a noite agora cobria os escombros do Palacete Morozov, transformando o que restara do casamento em uma fotografia muda. Colunas queimadas, janelas quebradas, pedaços de madeira negra espalhados pelo chão branco. A imprensa se amontoava atrás das fitas de isolamento. Repórteres tentavam entrevistar bombeiros, policiais, qualquer um que pudesse dar uma resposta. Mas não havia respostas. Só perguntas. Perguntas afiadas como lâminas. Quantos mortos? E a noiva? Foi encontrada? O incêndio foi criminoso? Viktor Sokolov vai se pronunciar? Ninguém dizia nada. Alexei Volkov, com o rosto ainda sujo de fuligem e as roupas amarrotadas, caminhava entre os restos do palacete com a expressão de quem procura um fantasma. O irmão da noiva, jornalista investigativo acostumado a perseguir políticos e empresários corruptos, agora parecia perdido em sua própria história. Foi ele quem viu a última imagem de Anastasia, entrando no carro preto. E ninguém acreditava nele. Eles vão tentar enterrar isso como um acidente, disse Alexei, a voz rouca, quando encontrou Dmitri perto dos portões. Mas não foi acidente. Você sabe. Eu sei. Dmitri assentiu. Passara a noite em claro, ouvindo de novo e de novo as notas de voz Rosdene em sua cabeça. A música parecia um presságio agora. Uma trilha sonora para algo muito maior do que um casamento fracassado. A polícia não vai fazer nada, continuou Alexei. Já falei com eles. Dizem que se Anastasia entrou no carro por vontade própria, não há crime. Não vão investigar. E você acha que ela entrou por vontade própria? Perguntou Dmitri. Alexei hesitou. Passou a mão pelos cabelos sujos de cinza. Eu não sei. Talvez. Mas isso não explica o incêndio, nem os tiros, nem o homem de terno cinza. O nome dele parecia proibido. Ninguém sabia quem era. Nenhuma foto, nenhum registro. Apenas a lembrança daquele rosto parado no meio do salão, dando ordens enquanto tudo queimava. Mais tarde, já no apartamento pequeno de Alexei, os dois sentaram-se diante de um laptop velho. Sobre a mesa, espalhados, estavam celulares, pendrives, anotações feitas à mão. Tudo recolhido de convidados, jornalistas, funcionários do buffet. Qualquer vídeo, qualquer áudio, qualquer foto poderia conter uma pista. Alexei abriu um arquivo. Uma gravação feita por um dos convidados mostrava a Anastasia, minutos antes do fogo começar. Ela estava de lado, conversando com alguém, fora do quadro. Parecia tensa, gesticulava com a mão, segurando a barra do vestido para não sujá-lo no chão. Não consigo ver quem está com ela, disse Dmitri, inclinando-se para a tela. Nem eu. Mas olha isso. Alexei deu pause quando Anastasia olhou diretamente para a câmera por um instante. Havia algo no olhar dela. Não era medo. Não era desespero. Era determinação. Como se tudo aquilo tivesse sido planejado. Outro vídeo mostrava Viktor Sokolov, o noivo, minutos depois do início do incêndio. Ele falava com o homem de terno cinza, gesticulando, nervoso, enquanto o outro apenas assentia, impassível. Depois Viktor saiu do quadro e desapareceu. Ele sabia de alguma coisa, disse Alexei, mas não sei se controlava ou se apenas participava. Participava do quê? Perguntou Dmitri. Alexei olhou para as imagens queimadas do palacete na tela. De algo muito maior. À noite, as primeiras notícias começaram a sair nos jornais oficiais. Incêndio em casamento da elite russa deixa feridos, mas sem vítimas fatais, dizem autoridades. Noiva está em segurança, afirma a família Sokolov. Investigações apontam falha elétrica como causa provável do fogo. Nenhuma menção aos tiros. Nenhuma palavra sobre o carro preto. Era como se alguém estivesse escrevendo a história com a caneta errada. Foi então que Dmitri recebeu outra mensagem no celular.
Parem de procurar. Algumas verdades não pertencem a vocês. Sem número. Sem assinatura. Alexei leu por cima do ombro dele e fechou a cara. Eles estão nos vigiando. Quem? Perguntou Dmitri. Alexei demorou para responder. Quem quer que tenha começado o fogo, e quem quer que tenha levado Anastasia. Naquela mesma noite, uma testemunha anônima procurou Alexei. Um motorista de aplicativo que trabalhava na região afirmou ter visto o carro preto parar em um posto de gasolina fora da cidade. Disse que a mulher de branco desceu, falou com alguém em outro carro e depois seguiram para o norte, em direção a uma estrada secundária que levava a antigos armazéns soviéticos abandonados. Era a primeira pista concreta. E também a mais perigosa. O motorista de aplicativo era um homem magro, de rosto pálido e mãos trêmulas, que parecia arrepender-se de cada palavra antes mesmo de pronunciá-la. Chamava-se Mikhail e insistiu em falar num estacionamento vazio, longe de qualquer barulho, longe de qualquer testemunha. Eu não quero confusão, disse ele, as palavras saindo rápidas demais, como quem teme que o vento as leve para ouvidos errados. Mas eu vi, tenho certeza do que vi. Alexei e Dmitri trocaram um olhar. Estavam ali, em pé, com casacos grossos contra o vento de Moscou, a respiração formando nuvens brancas sob os postes de luz amarela. Conte exatamente, pediu Alexei, abrindo um caderno para anotar. Tudo. Mikhail passou a mão no rosto antes de falar. Era por volta das 11 da noite. Eu estava na estrada para Yaroslavl, indo buscar um passageiro numa vila próxima. Foi quando vi o carro preto parado no posto de gasolina. Um Volga antigo, mas bem conservado. Vidros escuros. Placa trocada. Dava para ver que não era original. E a mulher? Perguntou Dmitri. Saiu do carro, sozinha. Vestido branco. Sabe, não dá para confundir uma noiva na neve. Alexei franziu o senho. Ela parecia forçada? Sequestrada? Não, respondeu Mikhail, balançando a cabeça. Parecia calma, como quem sabia exatamente para onde estava indo. As palavras ficaram suspensas no ar gelado. Depois, insistiu Alexei. Outro carro chegou, preto também. Ela falou com o motorista, apontou para a estrada do norte. Subiram os dois no primeiro carro e foram embora juntos. Para os armazéns, com certeza. Não tem mais nada naquela direção. Armazéns. A palavra soou pesada. Alexei fechou o caderno. Obrigado, Mikhail. Se lembra da placa? O homem hesitou, então assentiu. Consegui memorizar alguns números, mas não contem para a polícia. Por quê? Perguntou Dmitri. Mikhail olhou ao redor, como quem teme paredes com ouvidos. Porque alguns policiais já estavam lá quando eles saíram do posto, e não fizeram nada. Naquela noite, Alexei ligou para um contato antigo, um hacker chamado Sergei, especialista em rastrear veículos pelo sistema de câmeras da cidade. Trabalhando de um porão úmido em São Petersburgo, Sergei devia favores ao jornalista por algumas reportagens antigas. Um Volga preto, placas adulteradas indo para o norte, explicou Alexei pelo telefone. Precisamos do trajeto completo. Vocês têm ideia de quantas câmeras existem em Moscou? Reclamou Sergei, mas já digitava freneticamente. Vai levar horas, talvez dias. Não temos dias, disse Alexei. Temos essa noite. Enquanto esperavam notícias, Dmitri abriu o laptop e analisou novamente os vídeos do casamento. Havia algo estranho neles, algo que incomodava. No registro feito por Alexei, um detalhe passou despercebido na primeira vez. O homem de terno cinza entregando um envelope a Victor poucos minutos antes do incêndio começar. Alexei, olha isso, disse Dmitri, dando pause na imagem. Victor pegava o envelope, olhava para dentro e assentia. O homem de cinza falava algo rápido, curto, e desaparecia para os fundos do salão. Esse homem... Alexei esfregou o rosto. Eu já vi esse homem antes. Onde? Numa investigação sobre empresas de segurança privada ligadas a políticos. Mas nunca consegui provas.
Ele nunca tinha nome, só apelidos. O conselheiro, o sombra, coisas assim. Dizem que é ex-KGB. Trabalha como mediador em operações extraoficiais. E estava no casamento da sua irmã. Sim. Alexei fechou o laptop. O que significa que isso não foi só um incêndio. Foi uma operação. 2 horas depois, Sergei ligou de volta. Consegui. O carro preto foi visto em 3 câmeras, saindo do posto de gasolina, entrando na estrada M8 e depois perto dos armazéns de Mytishty. Depois disso, sumiu. Sem registros de saída? Perguntou Alexei. Nenhum. É como se tivesse desaparecido lá dentro. Alexei desligou o telefone sem dizer nada. Vamos até lá? Perguntou Dmitri, hesitante. O jornalista olhou pela janela para a neve caindo, o vento cortando a cidade. Não. Não agora. Primeiro precisamos saber com quem estamos lidando. E como vamos descobrir isso? Alexei respirou fundo. Alguém financiou esse incêndio, essa fuga, essa operação inteira. E na Rússia, quando algo assim acontece, sempre há dinheiro sujo por trás. Vamos começar pelos sócios de Viktor, Sokolov. Nos dias seguintes, Alexei e Dmitri mergulharam em uma rede de empresas de fachada, contratos públicos e nomes de políticos que apareciam em transações obscuras com as companhias de Viktor. O nome de Anastasia Volkov surgia em algumas dessas empresas como acionista minoritária. Sua irmã tinha participação nesses negócios? Perguntou Dmitri, surpreso. Alexei balançou a cabeça, perplexo. Não, pelo menos... Não, oficialmente. Então por que o nome dela está nesses documentos? Alexei não respondeu, mas algo no olhar dele dizia que começava a entender e que não gostava do que estava descobrindo. Foi numa noite gelada, 3 dias depois do incêndio, que Dmitri encontrou o primeiro sinal real de perigo. Voltava para casa quando percebeu um carro escuro parado na rua, faróis apagados. Caminhou mais rápido. O carro arrancou devagar, sem barulho, seguindo-o por 2 esquinas. Quando Dmitri entrou no prédio, o carro não estava mais lá. Mas, no corredor do seu apartamento havia um envelope. Dentro, uma única foto. Anastasia, entrando no carro preto, sorrindo. E no verso, escrito à mão: ela não precisa de vocês. Parem antes que seja tarde. O vento cortava a madrugada quando Alexei e Dmitri chegaram aos arredores de Mytishty, uma zona industrial ao norte de Moscou, onde os galpões soviéticos pareciam esqueletos abandonados, guardando ecos de outra era. A estrada estava quase deserta. Neve acumulava-se nos cantos, e as placas enferrujadas rangiam quando o vento passava por elas. Tem certeza de que é aqui? Perguntou Dmitri, apertando o cachecol no pescoço. Alexei conferiu o mapa impresso, depois o celular. Foi o último lugar onde as câmeras captaram o carro preto. Depois disso, nada. Nenhuma saída registrada. É como se ele tivesse desaparecido nesse labirinto. O jornalista apontou para uma fileira de armazéns com janelas quebradas e paredes grafitadas. Alguns tinham portões lacrados com correntes. Outros, portas de metal tortas como bocas abertas para o escuro. Esse lugar parece morto, disse Dmitri. Lugares mortos guardam segredos melhores, respondeu Alexei, caminhando em direção ao primeiro galpão. Entraram com cuidado. O interior cheirava a ferrugem, óleo antigo e madeira úmida. A luz da lanterna do celular recortava o escuro, revelando máquinas cobertas de poeira, caixas quebradas, pneus velhos. No chão, marcas de pneus mais recentes cortavam a poeira. Eles estiveram aqui, disse Alexei, ajoelhando-se para analisar as marcas. Vários carros, e não faz muito tempo. Mais adiante, encontraram bitucas de cigarro, latas de energético, restos de comida. Um acampamento improvisado, talvez usado por seguranças ou vigias. Dmitri passou a luz pela parede e congelou. Alexei, olha isso. Pintado com spray preto, um símbolo estranho. Um triângulo cortado por uma linha vermelha. E dentro dele, 3 letras. VKS. Já vi isso antes,
murmurou Alexei. É o logotipo de uma empresa de segurança privada, Volkov Kremlin Security. Um nome fantasia, fachada para ex-KGB trabalhando para empresários e políticos. Volkov. O mesmo sobrenome de Anastasia. Alexei assentiu, o rosto tenso. Mas essa empresa nunca apareceu nos registros oficiais. Era só rumor. Foram até o próximo galpão. A neve na porta estava pisoteada, como se muita gente tivesse passado por ali recentemente. Alexei empurrou a porta devagar. A ferrugem gemeu e o som ecoou pelo prédio vazio. Lá dentro, encontraram mesas com computadores desligados, mapas da cidade, caixas de munição vazias. No canto, uma lousa com anotações apagadas às pressas, mas ainda legíveis sob a luz fraca. Operação Vozrojdeny. Contato, conselheiro. Data, 1401. Vozrojdeny. Repetiu Dmitri. O nome da música. Alexei franziu o senho. Não é coincidência. Isso aqui foi planejado. O casamento, o incêndio, a fuga da Anastasia. Tudo. Dmitri passou a mão pela lousa tentando ler mais. Mas por quê? Alexei abriu uma gaveta. Encontrou documentos com o nome de Viktor Sokolov e vários políticos de Moscou. Contratos milionários, contas em paraísos fiscais, transações com empresas fantasmas. E no meio, o nome de Anastasia Volkov aparecia repetidas vezes. Isso não faz sentido, disse Alexei. Minha irmã não tinha nada a ver com esses negócios. Pelo menos não deveria ter. Dmitri pegou outro papel, uma fotografia antiga. Anastasia, mais jovem, ao lado de Viktor e do homem de terno cinza. Nenhum sorriso. Ela conhecia eles muito antes do casamento, disse Dmitri. Alexei sentou-se numa cadeira velha, os olhos perdidos. Isso significa que ela não era apenas uma vítima. Um barulho os fez virar rapidamente. Passos, vindos, do lado de fora. Luzes cortaram a janela quebrada. Alguém estava chegando. Alexei apagou a lanterna. Rápido, apaga tudo! Eles se esconderam atrás de uma pilha de caixas. 2 homens entraram falando em russo baixo. Carregavam lanternas e armas. Procuravam algo, ou alguém. Eles voltaram. Sussurrou Dmitri. Os homens verificaram as mesas, olharam os papéis espalhados. Um deles chutou uma cadeira irritado e falou algo sobre limpar o lugar antes do conselheiro chegar. Alexei e Dmitri prenderam a respiração. Os homens recolheram alguns documentos, jogaram gasolina em parte do galpão e acenderam um fósforo. Vão queimar as provas, murmurou Alexei. O fogo começou a se espalhar rápido pelas mesas e paredes secas. Os 2 homens saíram e a porta bateu com o vento. Alexei e Dmitri saíram do esconderijo tossindo, tentando salvar o que pudessem dos papéis antes que o fogo devorasse tudo. Encontraram um pendrive jogado no chão, meio derretido, mas talvez utilizável. Pegaram alguns documentos ainda inteiros e correram para fora antes que o galpão desabasse. Lá fora, a noite parecia mais escura. O carro deles estava a 100 metros dali. Alexei olhou para o pendrive chamuscado na mão. Se isso ainda funcionar, pode ser a chave para entender tudo. E para encontrar Anastasia? Perguntou Dmitri. Alexei hesitou. Ou para descobrir que ela não quer ser encontrada. Perfeito. Neste bloco 8, vou intensificar os gatilhos mentais. Suspense, conspiração, traição, revelações chocantes e adicionar reviravoltas inesperadas que mudam tudo o que Alexei e Dmitri acreditavam até agora. O pendrive conterá segredos. Anastasia surgirá sob uma nova luz e o inimigo verdadeiro começará a aparecer nas sombras. De volta a Moscou, o apartamento de Alexei estava mergulhado na escuridão. Apenas a luz azulada do laptop iluminava o rosto dele e de Dmitri enquanto o pendrive chamuscado era conectado, como quem insere a chave de uma porta que talvez não devesse ser aberta. Por um momento, nada aconteceu. O computador demorou a reconhecer o dispositivo, emitindo aquele som agudo de hardware ferido. Finalmente, uma pasta apareceu na tela. Vozrojdeny_arquivos. Havia 3 subpastas: contratos, vídeos, dossiê
Alexei e Dmitri trocaram um olhar silencioso antes de abrir a primeira. Os documentos listavam empresas de fachada em Chipre, contas em Dubai, transferências milionárias ligando Viktor Sokolov, políticos russos e empresas de segurança internacionais. Mas um detalhe os fez parar. "Olha isso", disse Dmitri, ampliando um arquivo PDF. "O nome de Anastasia está como acionista principal." "Isso não faz sentido", murmurou Alexei, o rosto tenso. "Minha irmã nunca mexeu com negócios da família." Mas ali estava, assinaturas dela, registros oficiais, inclusive datas de reuniões em que ela teria participado. "Ou ela assinou, ou alguém assinou por ela", disse Dmitri, tentando achar outra explicação. A segunda pasta continha gravações de câmeras, de segurança dos armazéns, encontros em hotéis, reuniões em restaurantes caros. Num dos vídeos, Anastasia aparecia sentada ao lado de Viktor e do homem de terno cinza, o tal conselheiro, discutindo algo com outros empresários. Ela falava pouco, mas parecia ouvir tudo. Em outro vídeo, gravado 3 meses antes do casamento, Anastasia entregava uma pasta a um homem identificado como Ministro Orlov, um político poderoso de Moscou, conhecido por contratos fraudulentos com o governo. Ela estava envolvida nisso tudo, desde o começo, disse Dmitri sem acreditar. "Ou estava investigando por dentro", rebateu Alexei, a voz tensa. "Talvez o casamento fosse parte do plano dela. A última pasta exigia senha." "A de sempre", disse Alexei, digitando a data de nascimento da irmã. Funcionou. Dentro, havia apenas um arquivo de texto. O título: Operação Vozrojdennie, fase final. O texto dizia: "A cerimônia será o ponto de convergência. O incêndio será a distração. A fuga será o início da exposição. A mídia divulgará os documentos no dia seguinte. O conselheiro garantirá que Sokolov e os políticos envolvidos sejam sacrificados. E a noiva..." O texto parava ali. "Cadê o resto?", perguntou Dmitri. De repente, o computador travou. A tela ficou preta. Linhas de código apareceram sozinhas. "Vocês foram avisados para não procurar. Agora é tarde demais." E todos os arquivos começaram a se apagar diante dos olhos deles. "Estão nos rastreando!", gritou Alexei, arrancando o pendrive. Mas era tarde. O dispositivo já estava morto. Na mesma hora, o celular de Alexei vibrou. Uma mensagem desconhecida: "Se quiserem a verdade, venham sozinhos. Estrada para Yaroslavl, KM-47. Amanhã, meia-noite." "Isso é uma armadilha", disse Dmitri, o rosto pálido. "Ou é Anastasia", respondeu Alexei. "Talvez ela queira falar conosco." Naquela noite, Dmitri voltou para casa tentando decidir se acreditava ou não naquilo. Mas ao abrir a porta, encontrou o apartamento revirado. No centro da sala, havia apenas uma foto deixada no chão. Anastasia e Alexei quando crianças, sorrindo na neve. E atrás, escrito à mão: "Ela não é quem vocês pensam." Enquanto isso, em algum lugar desconhecido, Anastasia estava viva. Sentada numa sala iluminada apenas por uma lâmpada pendurada, ela olhava para uma pilha de documentos idênticos, AOS, que Alexei e Dmitri tinham visto, mas completos. O homem de terno cinza estava lá. "Eles morderam a isca", disse ele, acendendo um cigarro. Anastasia respondeu fria. Como planejado, a estrada para Yaroslavl parecia cortada à faca pela escuridão. As árvores secas dos 2 lados formavam túneis retorcidos, sombras longas que se moviam com o vento gelado. Neve caía fina, sem pressa, cobrindo os pneus do carro velho de Alexei, enquanto ele e Dmitri seguiam para o ponto marcado na mensagem. Anônima. Quilômetro 47, meia-noite. Nenhum dos dois falava. Apenas o som do motor e o vento preenchiam o silêncio. "Você acha que é ela?", perguntou Dmitri finalmente. Alexei não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas a mente voltava sempre para as imagens do pendrive, para os documentos, para Anastasia entregando pastas a políticos corruptos. "Se for",
disse ele enfim. Precisamos saber de que lado ela está. Chegaram ao ponto combinado pouco antes da meia-noite. Era um antigo posto de gasolina abandonado, um prédio cinza com janelas quebradas e letreiros enferrujados. O vento fazia a estrutura ranger, como se a própria noite reclamasse de estar ali. Um carro preto já os esperava. O mesmo modelo visto nos vídeos. As portas se abriram, e dela saiu Anastasia. A revelação. Ela parecia diferente. O vestido de noiva fora trocado por um sobretudo escuro, botas altas, luvas de couro. O cabelo, preso, o rosto sério, olhar firme. Não havia sinal de medo nela. Alexei, disse ela, como se os meses não tivessem passado, como se não houvesse incêndio, tiros, desaparecimento. Você não deveria ter vindo. O que está acontecendo? Anastasia? Perguntou Alexei, a voz falhando entre raiva e alívio. Você estava no meio de tudo isso? Anastasia respirou fundo, olhou para Dmitri, depois para o irmão. O casamento, o incêndio, a fuga, tudo foi planejado, por mim. Dmitri sentiu o chão sumir. Alexei apenas encarou a irmã, tentando entender. Planejado? Ele repetiu. Por quê? Porque Victor, o conselheiro e metade dos políticos dessa cidade estão lavando dinheiro através das empresas do meu pai, disse ela, a voz firme. Eu me infiltrei para conseguir provas. O casamento era a isca, o incêndio, a distração. E nós? Perguntou Dmitri. Por que nos envolver? Porque precisavam acreditar que eu era uma vítima, respondeu Anastasia sem hesitar. E agora todos acreditam. Victor está fugindo, os políticos estão se traindo uns aos outros. E vocês me ajudaram sem nem perceber. O contragolpe. Antes que Alexei pudesse responder, outro carro apareceu na estrada, faróis altos derrapando na neve. Homens armados desceram antes mesmo de o veículo parar por completo. Eles nos seguiram, disse Anastasia fria. Sabia que não seria tão fácil. Os homens abriram fogo. Alexei e Dmitri se jogaram atrás do carro preto. Anastasia sacou uma arma de dentro do casaco e respondeu aos tiros com a precisão de quem já sabia atirar muito antes daquela noite. Anastasia! Gritou Alexei. Quem são eles? Victor mandou, disse ela, recarregando. Ou, talvez o conselheiro. Agora os dois querem me matar. O jogo vira. Em meio ao tiroteio, Dmitri percebeu um detalhe terrível. Um dos atiradores carregava o símbolo VKS na jaqueta, o mesmo dos armazéns queimados. É a mesma organização, gritou ele para Alexei. Eles querem apagar tudo. Anastasia derrubou 2 homens antes que o resto recuasse para a estrada, fugindo de volta para o carro, mas não sem antes gritar. Isso não acaba aqui, Anastasia. O conselheiro vai terminar o que começou. E então sumiram na escuridão. Nova reviravolta. Anastasia abaixou a arma, respirando fundo. Olhou para Alexei e Dmitri. Amanhã, às 6 da manhã, esses documentos estarão em todos os jornais, disse ela. Victor, o conselheiro, todos eles vão cair. E você? Perguntou Alexei, hesitante. Vai fugir? Anastasia olhou para a neve caindo, para a estrada silenciosa. Não. Eu vou atrás do conselheiro antes que ele venha atrás de mim. E saiu, deixando o irmão e Dmitri sozinhos na noite gelada. A notícia explodiu nas manchetes antes mesmo do sol nascer. Mega escândalo em Moscou. Documentos revelam rede de corrupção envolvendo políticos, empresários e empresas de segurança. Viktor Sokolov foragido, conselheiro apontado como chefe oculto da operação. As imagens do casamento em chamas rodavam na TV sem parar. Anastasia correndo, os convidados presos, tiros ecoando, o carro preto na neve. Os comentaristas não sabiam dizer se ela era vítima ou cúmplice. As redes sociais a chamavam de a noiva, fantasma. Mas para Alexei e Dmitri, aquilo tudo era só o começo. Anastasia entrou em contato pela manhã, de forma enigmática como sempre. Hoje à noite, Armazém 12, Distrito Industrial. O conselheiro estará lá.
Alexei leu a mensagem e respirou fundo. Isso é uma armadilha, disse Dmitri, encarando-o. Ou é o fim, respondeu Alexei, decidindo que iria de qualquer jeito. A noite caiu sobre Moscou como uma cortina pesada. O distrito industrial era um labirinto de prédios cinzentos, caminhões abandonados e trilhos de trem enferrujados. O Armazém 12 ficava no final de uma rua estreita, sem iluminação, exceto por uma lâmpada solitária piscando na entrada. Alexei, Dmitri e Anastasia chegaram juntos, cada um com seus próprios fantasmas. Anastasia vestia preto dos pés à cabeça, olhos fixos, respiração controlada. Alexei carregava uma câmera e uma arma pequena no bolso. Dmitri trazia apenas coragem, e medo suficiente para entender que coragem não é ausência de pavor, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Dentro, o armazém parecia uma catedral de ferro e concreto. E lá, no centro, cercado por homens armados, estava o conselheiro. Anastasia Volkov, disse o homem, a voz calma como gelo partindo. A noiva que queria brincar de espiã. Terminou sua peça, conselheiro, respondeu ela, firme. A imprensa tem tudo. Victor, os ministros, as empresas, todos estão caindo agora. Ele sorriu. Um sorriso sem calor. Está enganada. Quando peões caem, o rei continua no tabuleiro. E então ele lançou a primeira bomba. Você acha que expôs Victor? Ele já estava morto para nós. Um bode expiatório. A verdadeira operação continua. Com outro nome. Em outro país. Anastasia hesitou. Você acha que venceu? Continuou ele. Mas só fez parte do teatro. Criamos o escândalo para apagar provas de algo muito maior. O quê? Perguntou Alexei, gravando tudo com a câmera escondida. Um programa de armas biológicas e o Sr. Volkov, disse o conselheiro friamente, financiado com o dinheiro dessas empresas. E agora, graças a vocês, todas as atenções estão no incêndio, nos documentos. Enquanto o verdadeiro projeto deixa a Rússia sem que ninguém perceba. De repente, tiros ecoaram fora do armazém. Uma força especial da polícia invadiu o prédio, gritando ordens, armas erguidas. Mas não estavam lá para prender o conselheiro. Estavam lá para atirar. Ele dali em segurança. Anastasia entendeu na mesma hora. Meu Deus, eles trabalham para você. O conselheiro apenas sorriu enquanto era escoltado pelos homens fardados. Não subestime o rei, Anastasia. Vocês ganharam o jornal de amanhã. Eu ganhei o próximo, século. E sumiu na noite antes que qualquer um pudesse detê-lo. Dias depois, Viktor Sokolov foi preso tentando fugir do país. Os políticos envolvidos renunciaram. A opinião pública chamou Anastasia de heroína, Alexei de jornalista corajoso, Dmitri de sobrevivente. Mas eles sabiam a verdade. O conselheiro continuava solto, e em algum lugar do mundo, o projeto que ele mencionou avançava, protegido por governos e corporações. Anastasia desapareceu de novo, sem deixar pistas. Alguns diziam que a viram em Praga, outros em Istambul. Talvez estivesse caçando o conselheiro. Talvez estivesse apenas fugindo dele. Alexei escreveu um livro sobre tudo o que aconteceu. Dmitri voltou a tocar piano, mas nunca mais aquela música proibida. E o símbolo VKS começou a aparecer em outras cidades, em outros contratos, como uma sombra se espalhando. A história tinha acabado, ou talvez tivesse acabado apenas o primeiro capítulo. 2 meses depois, Moscou parecia ter voltado ao normal. As manchetes já não falavam de Viktor Sokolov. Os políticos que caíram tinham sido substituídos por outros nomes, outras promessas, outros rostos que sorririam para as câmeras até que novos escândalos os devorassem. Mas havia algo no ar, um silêncio pesado, como a calmaria que antecede a próxima tempestade. Alexei recebeu uma carta anônima, não um e-mail, não uma mensagem criptografada. Uma carta física escrita à mão, sem remetente. Dentro, apenas uma frase. O rei se move para o ocidente. E um endereço em Berlim. Alexei mostrou para Dmitri, que empalideceu. É o conselheiro. Ele está avisando de propósito, ou provocando,
respondeu Alexei. Ele quer que sigamos. 3 dias depois, Anastasia reapareceu. Não como a noiva em fuga, não como a heroína das manchetes, mas como alguém que já não carregava ilusões. O conselheiro não é só um homem, disse ela, encontrando Alexei e Dmitri em um café escondido na periferia. É uma rede. Ele é apenas a face que vemos. Ela colocou sobre a mesa um pendrive novo, diferente daquele queimado nos armazéns. Aqui estão os contratos do projeto biológico que ele mencionou. Data centers, laboratórios móveis, contas no exterior. Se conseguirmos expor isso, acabamos com ele. De verdade. Alexei pegou o dispositivo, hesitando. E por que você não faz isso sozinha? Porque agora, disse Anastasia com um sorriso frio, eles também estão atrás de mim. Naquela noite, Dmitri sonhou com o casamento outra vez. Com o piano, com a fumaça, com a canção proibida. Mas dessa vez, no sonho, o homem de terno cinza não fugia. Ele apenas se sentava na primeira fila, batendo palmas devagar, sorrindo, enquanto a cidade inteira ardia atrás dele. E Dmitri acordou com a sensação de que a história ainda não tinha terminado. Porque não tinha. Esse foi o nosso fim. Me diga se gostou do nosso conteúdo e confira agora o que vem no próximo episódio. Um thriller internacional envolvendo o conselheiro. Berlim, Praga, Istambul e Moscou como cenários. Uma conspiração biológica ainda mais sombria. Anastasia, agora como caçadora, não mais vítima. Reviravoltas políticas, traições inesperadas e finais explosivos.